Oi, muito bem-vindos. Estamos aqui hoje no estúdio da Orbe para conversar de um tema muito relevante. Apesar do avanço das mulheres na liderança e na distribuição de tarefas, a gente ainda tem muito que avançar no acúmulo de patrimônio e também na gestão financeira. Para isso, eu tenho duas convidadas muito especiais. Eu queria que elas se apresentassem. Primeiro, Gislaine Totti, bem-vinda. Muito obrigada, Sara. Eu estou muito agradecida de estar aqui com vocês hoje, discutindo esse tema tão importante e relevante. Discutir com você e discutir com a Lisa. Eu sou Gislaine Totti, eu sou CEO da empresa Brasil H2, é uma empresa que fornece para hospitais do Brasil inteiro, e sou CEO do Grupo Mulheres Fazendo Negócios. O que nós buscamos no Mulheres Fazendo Negócios, o nosso propósito é facilitar relacionamento, network e negócios entre mulheres, para que as mulheres adquiram empoderamento e riqueza. Muito bem. Lisa, você pode se apresentar para a gente? Claro. Bom, é um prazer estar aqui. Muito obrigada, meninas, por estarem comigo nesse papo. Eu sou Lisa Dossi, sou mãe do Guilherme, sou recasada com Carlos Eduardo, fui executiva financeira por 27 anos, deixei minha cadeira de diretora em 2021 para poder, felizmente, me dedicar ao meu propósito, que é o empoderamento financeiro de mulheres. Hoje eu sou mentora de mulheres investidoras, tenho um grupo que eu chamo carinhosamente de investidoras de elite. Elas se tornaram investidoras, né, ao longo do caminho da sua trajetória. E a gente está alçando novos voos para que a gente alcance mais mulheres nesse caminho da construção de riqueza. Muito bem. Então, já que você falou em construção de riqueza, eu vou convidar vocês duas para a gente discutir hoje um tema muito relevante. Como mulheres constroem riquezas. Vamos falar sobre isso? Sim, bora. Vamos. Que delícia. Então, vamos lá. Eu gostaria de acrescentar que tanto a Lisa quanto a Gislaine, elas são colunistas na nossa plataforma Orbe, que fica lá no nosso site orbe.news. E, quinzenalmente, vocês têm conteúdos das duas aí falando tanto da parte de empreendedorismo feminino quanto da parte de construção de riquezas. Minha primeira pergunta vai para a Lisa. Você fechou sua carreira corporativa em 2021 como CFO para ser mentora financeira de mulheres investidoras. É uma certificada CFP, palestrante, fundadora do Instituto Sempre Valiosas. Qual o fato inicial da mudança da sua carreira? Por que ser mentora de mulheres, de finanças para mulheres? Perfeito. Bem, gente, eu trabalhei a minha vida toda, né? Comecei minha carreira como executiva financeira na IBM, na área de custos e análise de viabilidade de negócios. Isso já tem um tempinho, pouco tempo, né? A gente não precisa entrar nesse detalhe. Mas, ao longo do tempo, eu crescia muito na carreira, mas eu não construía o meu patrimônio. A gente vem de uma cultura, né? Se a gente pegar o histórico, existia lá atrás a cultura onde a igreja cuidava das pessoas, depois isso mudou para o governo, depois isso mudou para a indústria. Então, provavelmente, se nós olharmos para os nossos pais e avós, era aquela carreira que ficava 40 anos sendo cuidada pela empresa. Eu peguei a fase de transição. Eu brinco que eu sou quase uma millennial, mas eu peguei a fase de transição, onde pessoas, sim, se preocupavam. Na minha época de formação, início de carreira, já existiam pessoas querendo empreender, criar o seu negócio, mas as mulheres ainda tinham o modelo de que a empresa cuidaria. E assim se desenvolveu. Foram 20 anos eu trabalhando muito, entregando muito, crescendo, tendo renda, mas eu não tinha tranquilidade financeira. Então, eu percebia que dinheiro entrava, dinheiro saía, o padrão de vida era alto. Eu brinco, eu falo que eu era uma falsa rica, né? A pessoa que tinha uma boa casa, um bom carro, viajava, roupas de grife, mas se chacoalhasse assim, né? A minha relação com os bancos me adoravam, não porque eu tinha dinheiro investido, porque pelo meu descontrole financeiro, eu pagava muitos juros. Então, eu era uma cliente ideal para o banco, né? Pagava juros ali o tempo todo. Da virada de 2015 para 2016, eu estava com 42 anos. Eu acho que é uma fase que a gente pondera muita coisa na vida.
E ali foi quando eu falei, não dá mais para continuar assim, tem algo errado. Né? Todo ano, quando eu olhava o imposto de renda, eu falava, meu Deus, eu ganhei dinheiro esse ano, e cadê esse dinheiro? Aquela sensação me angustiava demais, me dava uma sensação de fracasso. E se a gente não se sente empoderada nessas coisas, parece que tudo na vida vai ficando mais difícil. E ali eu tomei a decisão de mudar. Eu dei o passo mais difícil, que foi avaliar realmente o que eu tinha e o que eu devia. Então, embora não tivesse nome no Serasa, não era esse nível de endividamento, porque nunca faltou renda, mas existiam muitos boletos, muitos financiamentos, muitos créditos, tudo era comprado parcelado. E aí eu já deixo meu primeiro ensinamento, né? Eu brinco muito que eu falo, gente, comprar em 10 vezes, ter o hábito de comprar em 10 vezes, eu brinco e falo, isso é coisa do capeta. Já tira isso da sua vida, porque isso já começa a te deixar numa situação de descontrole financeiro. Depois que eu dei esse passo, não vou negar que veio um sentimento de frustração muito grande. Eu falava, nossa, eu devia 7 vezes o valor do meu salário, um salário de executivo. Vocês podem imaginar que não é um valor baixo. Se a gente trouxer aí o valor aproximado, isso dava quase R$200 mil na pessoa física. Tinha renda, tinha um padrão de vida, meu filho já era adolescente, e ali eu não podia baixar tanto o meu padrão, né? Não tinha como fazer tanta coisa. O caminho de cortar despesas também não é o melhor caminho. Isso é muito, muito curto, não é o que te dá alavanca. E ali eu fui buscar renda extra. Quando eu comecei a cuidar melhor das minhas finanças, várias coisas aconteceram que eu tive mais renda naquele ano. E isso eu vejo hoje como mentora, que acontece também nas meninas que eu cuido. E em um ano eu estava com as dívidas quitadas e 2 vezes o valor do meu salário investido. E detalhe, eu investia antes, tá? Como eu era da carreira financeira, eu sim, fazia investimentos. Gostava de bolsa e tudo mais, né? Investir na bolsa. Mas, gente, sem fundamento nenhum. Ganhava dinheiro, perdia, achava que eu era investidora. Totalmente errado. E ali eu comecei a estudar mais, fiz uma formação de planejadora financeira, comecei a entender o quanto finanças pessoais é essencial e o quanto a gente não aprende. Alguns pais ensinam, mas ensinam muito em relação a controle financeiro, até porque a economia muda o tempo todo. Então, mesmo que os nossos pais ensinem, a gente precisa estar se atualizando. E aí eu comecei a falar mais sobre isso, dar palestras, e eu participava de um grupo de mulheres que vendiam cosméticos, né? Porque eu fui buscar renda extra. E, felizmente, quando eu comecei a divulgar as minhas palestras, apareceu uma oportunidade de fazer um programa de empoderamento financeiro para os hotéis da rede Accor. E ali foi quando nasceu o Instituto Sempre Valiosa. Então, eu comecei a carreira não como mentora financeira de mulheres investidoras, mas como programas educacionais corporativos de empoderamento financeiro, para ensinar aquela mulher de base que ela podia fazer a gestão financeira dela. Porque ainda existe muito questionamento da própria mulher se ela é capaz. E foi um programa lindo, maravilhoso. Eles ganharam um prêmio mundial em apoio à diversidade. Esse programa foi estendido para todos os gêneros depois na empresa. Hoje ele está dentro da Academia Accor. E, em paralelo, eu me apaixonando cada vez mais pelo tema, estudando mais, mulheres começaram a me chamar para orientá-las a gerir dinheiro. E aqui a gente vê de tudo, né? Eu tenho mulheres que buscavam porque ganhavam bem e não tinham investimento, como eu, e mulheres que tinham investimento, mas um sentimento de frustração porque elas não conseguiam entender o mercado. Lisa, tudo isso que você está falando é muito importante, né? Eu, como financeira, eu digo que o dinheiro é como a gente, ele tem que fazer musculação. E o exercício que era bom ontem não é bom hoje. E como que a gente sabe para onde a gente vai mudar? Na atividade física, eu como atleta, eu busco sempre um educador, um profissional de educação física para me ajudar e orientar os meus exercícios. E para o dinheiro a mesma coisa, porque o mercado muda, as taxas mudam. Hoje é uma taxa, hoje é a bolsa que está indo bem, amanhã é o dólar que está indo bem. E aí a gente precisa de um profissional para dar dando esse apoio para a gente. Exatamente. Mas também a gente tem aí também uma questão estrutural, que nós temos uma charge que eu vou chamar e eu gostaria que você comentasse. Legal. Eu adoro essa figura, porque as pessoas falam assim, por que você está trabalhando com mulheres? Né? E eu acho que ela transmite muito.
O mercado financeiro, por muito tempo, precisava ter uma linguagem difícil, né, precisava estar ali, né, com uma linguagem toda do economês, do financeiro, para que as pessoas mostrassem conhecimento. Hoje isso já está mudando. Mas, ainda assim, quando você vai tentar entender um pouco mais sobre construção de riqueza, e muitas vezes a gente já vai olhar, né, os investimentos, esquecendo que tem um trabalho de base, essa figura traduz muito o que acontece. Então, aqui a gente vê um casal, um profissional do mercado financeiro que fala muito, né? Fala bastante aqui, e as pessoas não entendem nada. É aquele balãozinho em branco. E o detalhe, né, que faz toda a diferença. Vejam que a mulher, ela não só não entendeu, quando ela olha o marido dela, para que ele, né, supostamente, ele tenha entendido. E, gente, eu sempre brinco, os nossos maridos, eles não são onipotentes, onipresentes, oniscientes. Não é assim. Muitas vezes eles precisam de ajuda e a mulher não se sente capaz. E, por isso, muitas vezes, a mulher, se a gente pegar o índice de endividados no Brasil, a mulher é mais representante nas dívidas, a mulher vive mais e não se prepara financeiramente para esse tempo de viver mais. E a mulher tem um tempo de construção de renda muito menor, porque existe o tempo da maternidade e depois o tempo de cuidar, às vezes, de pais e sogro e sogra doente. Então, quando eu vi esse cenário, né, nessa fase de estudo e preparação, eu falei, não, eu preciso realmente, né, me dedicar. E como eu me tornei investidora e já estava com essa pretensão, eu sou muito grata à minha carreira corporativa, mas chegou um momento que não fazia mais sentido e eu conseguia, né, me dedicar ao meu propósito. E ali eu atuava já para mulheres investidoras, porque não importava se elas têm milhões, se são multimilionárias, ou se elas estão iniciando a construção de riqueza, a dúvida existe, a insegurança financeira existe. E eu diria que a insegurança financeira leva a outros N problemas de relacionamento, de saúde, de bem-estar consigo mesma. Então, hoje, eu estudei muito sobre comportamento financeiro e é por isso que eu falo tanto da construção da riqueza, né? Porque vem daí, da gente trabalhar também essa questão comportamental e a base. Muito bem. E a Lisa tem uma frase ótima, né? Que ser milionário é básico, né? Ser milionário é básico. E é interessante como essa frase choca as pessoas, sim, né, Gi? A gente conversa bastante. Quando eu falo ser milionário é básico, as meninas me olham assim como se ser milionária assim? Fosse ostentar. Mas, gente, é básico porque se a gente não tiver a construção de alguns milhões, nossa aposentadoria vai estar comprometida. E ela é básico também, aí eu gosto muito da Gi, porque ela me lembra isso toda vez. Ela é básico porque é só seguir o passo a passo. Exatamente. E quanto mais cedo começar, mais fácil chegar no primeiro milhão, né? Com certeza. Mas agora eu quero conversar com a Gi. Gislaine, ainda que existem poucas mulheres que decidem ser protagonistas da sua vida financeira, você teve a iniciativa não somente para você, mas também para outras mulheres, para promover o protagonismo feminino. Como tem sido essa sua experiência aí no Mulheres Fazendo Negócios? Olha, a pergunta é ótima. E é uma experiência muito diferente. Eu, na minha vida profissional, eu desde cedo trabalhei muito na área de vendas e de marketing e desenvolvi toda a minha carreira na área de vendas e marketing como head de empresas, principalmente empresas familiares. Em algum momento, eu olhei para aquilo porque a minha especialidade sempre foi pegar coisas que todo mundo tinha ideia e fazer aquilo acontecer. Eu sempre digo eu tenho uma mentora que diz para mim, e ela está completamente certa, que ter ideia é 1 minuto, colocar aquela ideia de pé são vários anos. E eu sempre fui a responsável por colocar as ideias de pé. Então, eu sempre fui uma desenvolvedora de negócios. E isso desde a adolescência, quando eu entrei na faculdade, eu não tinha essa percepção. Eu comecei a entender que eu era uma desenvolvedora de negócios na minha maturidade. Então, quando eu saio do mundo corporativo, eu fundo a minha empresa,
e desenvolvo minha empresa. Hoje, minha empresa, no mercado que ela está, não é um mercado grande, mas ela é uma das maiores empresas nesse mercado. Por quê? Porque eu sou uma desenvolvedora de negócios e uma desenvolvedora de pessoas. Eu penso na estratégia. Para você adquirir toda essa riqueza, falar que é básico ser milionário, você precisa de algumas coisas. Você precisa de foco, você precisa de estratégia, meta, objetivo e conteúdo. Se você conseguir entender que você precisa desse passo a passo, você para de sonhar, porque quando você pensa em algo e não tem estratégia, aquilo é só um sonho. Quando você pensa em algo e coloca estratégia, aquilo é um objetivo, é um target. Então, eu vim desenvolvendo carreira e eu sempre trabalhei muito, sempre tive muita renda. E comecei a ter patrimônio há pouco tempo. Então, eu sempre tive renda, eu venho de uma família que sempre teve muita dificuldade, mas eu sempre tive renda, porque eu sempre trabalhei demais. E eu comecei a pensar em patrimônio também na minha maturidade. Quando eu olho para isso, né, eu falo, gente, eu trabalho muito, eu faço muito, eu não tenho qualidade de tempo com meu filho, com meu marido, eu não tenho amigas. É quando eu monto Mulheres Fazendo Negócios. O meu marido estava em alguns grupos de relacionamento para fazer negócios e esses grupos não funcionavam, nem para homens. Não é que mulher não faz relacionamento e network, isso não funciona nem para homens. E eu comecei a trazer esse pessoal para a minha casa, para que, de fato, a gente pudesse não só ter relacionamento, mas pudesse fazer negócios. Quando eu comecei a convidar para a minha casa, os homens vinham, porque eram CEOs de grandes empresas, homens ricos, milionários. E as mulheres, elas vinham de acompanhante. E eu comecei a perceber que essas mulheres, elas tinham muito valor. Elas não tinham propósito, mas elas tinham muito valor. Então, elas eram empresárias, diretoras, CEOs de grandes empresas. Eu continuei fazendo jantares para o meu marido e eu comecei a fazer jantares para essas mulheres na minha casa. Montamos um grupo de WhatsApp em 2020. Em 2022, essa empresa se tornou uma startup que é Mulheres Fazendo Negócios. E, a partir daí, é que, de fato, eu começo a fazer relacionamento e criar uma rede de mulheres que são decisoras. Nesse contexto vem a Lisa, nesse contexto vem a Sara, nesse contexto vem diversas mulheres que têm produtos e soluções interessantíssimas para essas mulheres. Então, hoje no grupo nós temos 2 tipos de mulheres. Nós temos aquelas que são gestoras e que olham para o grupo e falam o seguinte: se eu tiver que pivotar a carreira, tem alguém que vai me ajudar? Tem alguém que vai me dar as mãos? E tem as empresárias que, de fato, querem fazer negócios. Então, todo mundo ali ganha dinheiro ou quer ganhar dinheiro. O fato é o seguinte: o que elas fazem com esse dinheiro? Então, é nessa perspectiva que eu trouxe diversas mulheres com diversos produtos para trabalhar comigo, mas a Lisa, ela vem num outro patamar, porque mulher não investe. Quem investe o dinheiro da mulher é o marido, é o filho. Isso é histórico. As mulheres, elas não tomam esse tipo de decisão. Elas não têm a estratégia, elas não têm a meta. Quando eu olho para o serviço que a Lisa oferece, eu falo, putz, é exatamente isso que a gente precisa levar para o grupo. Porque essas mulheres, elas precisam ter governança na vida pessoal. Ontem, nós falamos muito de governança no jantar que nós tivemos. Nós temos que levar isso para a nossa vida pessoal. Na nossa vida pessoal, a gente tem governança. Governança no seguinte sentido: eu sou casada. A minha conta, ela é individual ou ela é em conjunto com meu marido? Eu tenho as senhas, eu não tenho as senhas? Tem uma coisa bem interessante. Eu brinco, né, que eu falo assim, gente, casamento, as pessoas esquecem que é uma empresa. É uma sociedade. E é uma sociedade. E que dá lucro. E o lucro é exatamente, ser feliz junto. Mas tem exatamente. que ter um contrato antes, né? Porque claro, a gente entra no casamento quando você não está na maturidade, você não passou por várias coisas, você entra no casamento por amor. Todo casamento, quer dizer, a maioria dos casamentos você entra por amor. Uhum. Mas tem uma idade que você fala, opa, eu vou entrar, mas eu preciso ter toda a parte de governança, eu preciso ter o meu compliance. O meu acordo antes do casamento está bem feito, que eu acho que isso é uma das questões que a Lisa discute. Exatamente. E as pessoas não fazem. Por quê? A gente passa horas, né, cuidando de detalhes como
o vestido, o buquê, a cor da toalha de mesa da recepção que eu vou colocar, a lua de mel, mas e o modus operandi dessa união? Como é que vai ser? Como vai Mas ser a aí a gente entra governança, nos né? temas difíceis, né? Porque é difícil falar de dinheiro, é difícil falar de divisão de despesas, é difícil falar quem ganha quanto e quem contribui com quanto, Sim. né? E quando essas relações ficam mais claras, os relacionamentos se solidificam. Exatamente. Conversas difíceis tornam a vida mais fácil. Então, antes de você casar, você tem que ter um pré-acordo. Antes de você montar uma empresa com a tua sócia, antes de assinar o contrato social, você deve ter muito isso também, Lisa. Imagino que tenha. Você fez um pré-acordo? Você fez toda a parte de compliance? Ou seja, se as coisas não acontecem, como é que a gente faz a saída sem brigar? Então, é melhor você brigar no contrato do que você brigar no pessoal. Sim. Você precisa ter essa governança. A hora de discutir como a gente vai trabalhar operacionalmente, né, na união do casal, é a hora que está tudo bem. Não é na hora que começa a brigar. E, infelizmente, porque na hora que começa a brigar, gente, aí a discussão vai ser terrível, pesada. Então, acho que é por isso também que a discussão sobre dinheiro às vezes é tão pesada, porque na hora que está tudo bem, eu tenho muitos casais que às vezes me procuram e eles falam assim, a gente quer entender melhor, né, o programa da mentoria e tal, agora a gente está de férias. A gente não quer conversar sobre isso agora porque a gente está de férias. Então, quando a gente voltar de férias, a gente vai marcar uma reunião. Eu falo, tudo bem? Né? Mas será que agora, na hora que está de férias, que está tudo gostoso, tranquilo, não seria o melhor momento para avaliar o que eles realmente precisam trabalhar ali na construção de patrimônio, proteção, né, sucessão, etc. É muito amplo. As pessoas me procuram para os investimentos. Só que existe uma escala, né? A Sara conhece bem porque ela passou pelo processo. Existe uma escala. A gente começa a trabalhar desde a otimização do caixa até chegar no investimento. O investimento é a ponta do iceberg. E eu vejo que, às vezes, os casais falam, não, depois a gente procura. E no dia a dia, gente, todo mundo corre muito, trabalha muito, está com a cabeça, às vezes, quente. Então, qual vai ser o momento da gente entender, né, que precisa parar um pouquinho para conversar? Eu indico muito, está morando junto, começou agora um relacionamento, senta e conversa, como vai ser o nosso dinheiro? E aí, puxando a sardinha para as mulheres, é nesse momento que você também vai perceber a autonomia que o seu marido vai te dar. E aí, ou a autonomia que você vai conquistar, né? Também. Porque a autonomia você precisa conquistar. como isso não é simples, né? A Gi e a Lisa se juntaram através de Mulheres Fazendo Negócios. E a Gislaine foi lá e chamou a Lisa e falou: por que a gente não faz aí uma coisa diferente para as nossas mulheres? E a gente está aqui hoje para falar exatamente isso e para contar para vocês que o Mulheres Fazendo Negócios mais a Lisa Dossi estão lançando aí um programa educacional de construção da mulher milionária. É isso? É isso. Isso mesmo. Né? Isso mesmo. Gi, conta pra gente onde você identificou oportunidades para as mulheres que participam do grupo Mulheres Fazendo Negócios nesse programa da Lisa, da Mulher Milionária. Não, perfeito. O Mulheres Fazendo Negócios tem um perfil muito específico de mulheres. Vocês fazem parte dele. Então, nós temos C-levels, executivas e empresárias. Isso quer dizer que nós temos CEOs de empresa, diretoras de empresa, gerentes de empresa e empresárias. Essas mulheres, elas têm um fluxo de caixa muito bom, elas ganham bem, né? Mas elas estão construindo patrimônio, elas estão aplicando dinheiro. E quando a gente fala nessa jornada da Lisa, o que para mim foi muito importante e decisivo é que, de fato, eu olho para isso como uma jornada. Porque eu não olho somente para que a mulher fique milionária. Evidentemente que ter dinheiro, fazer a poupança, saber que ela vai viver mais e que ela tem que viver melhor, isso também era muito importante. Mas a jornada da Lisa não é, para mim, somente isso. Eu não entendo que é somente isso. A Lisa consegue construir, em função daquilo que a mulher tem hoje de fluxo de caixa ou até de patrimônio, quais são os propósitos
que ela tem de vida e qual é o legado que ela quer deixar. Então, vai muito além disso. Eu quero ter uma grande poupança, não, eu quero fazer uma viagem internacional, eu quero fazer um MBA, eu quero pagar a faculdade do meu filho, eu quero ser um investidor startup, exatamente isso. Porque as mulheres, muitas vezes, elas têm muitas pretensões, mas qual a pretensão de fato que é o propósito daquela mulher? Então, quando eu olho para o curso da Lisa, para a mentoria da Lisa, para o potencial da Lisa, eu olho exatamente isso, como é que ela vai construir com essa mulher essa jornada, entendendo o propósito e qual é o legado que elas querem deixar. Então, isso, para mim, foi o que foi o mais decisivo e o mais impactante nessa jornada, Lisa. Lisa, eu tenho certeza que quem chegou até aqui está muito interessado em saber como vai funcionar esse programa. Você pode passar para a gente como vão ser os passos? Porque, afinal de contas, é um programa em conjunto. Eu vou contar nesse programa em conjunto uma coisa muito pessoal, que é a minha vida financeira. Como que funciona isso? Eu vou expor minha vida? Tem alguma confidencialidade? Como que você consegue passar toda esse conceito, toda essa bagagem para a gente, esse conteúdo, sem que eu tenha a exposição das minhas informações pessoais? Perfeito, Sara. Isso é muito interessante, porque esse programa, gente, ele chama Programa Intensivo de Construção da Mulher Milionária, porque a proposta é que ela realmente mergulhe ali e veja o quanto ela pode construir. Existe um perfil específico, né, da mulher que vai participar, já vou falar um pouquinho disso, mas o nosso grande objetivo é que a mulher não olhe direto porque tem de oferta no mercado financeiro, porque isso está cheio por aí, né? A gente vê conteúdos excelentes na internet, no YouTube, YouTube e outras redes. E por que as pessoas continuam perdidas? Por que as mulheres continuam na poupança? Porque elas não veem a vida delas em relação àquilo. Então, a nossa proposta, primeiro de tudo, nós vamos fazer você conhecer a sua vida hoje, as suas metas e a sua trajetória financeira que você precisa. E esse programa foi desenvolvido por muito tempo. Não comecei ontem, né? Eu comecei em 2017 e ali vem com palestras, com programas individuais, mas a mentoria individual ela tem um preço maior e eu não consigo atingir mais pessoas. Precisava criar um grupo, mas também não podia ser um conteúdo gravado como N outros que tem por aí. Né? Quem aqui nunca comprou um curso gravado que não terminou? Né? A gente acaba não tendo aquele engajamento. Então, ele é todo entregue ao vivo. Nós temos o programa, ele dura 6 meses, só que ele tem fases. Né? Então, a primeira fase, ele tem 4 encontros online, ao vivo comigo. Eu utilizo uma personagem fictícia, que é a Divina, ferramentas disponibilizadas com links que as pessoas acessam e baixam para elas. Eu não tenho acesso, fica para elas, mas elas veem ali o exercício sobre a Divina. Nessa parte, a gente trabalha muito para entender qual é o comportamento financeiro original. Nós somos frutos de coisas que nós vivemos na infância, no nosso trabalho. Muitas de nós viu o pai enriquecer, viu o pai quebrar, viu mãe ter que se virar sozinha, viu mãe ser submissa, não poder fazer as coisas. Tudo isso criou o nosso comportamento financeiro. E para eu chegar onde eu quero, eu preciso me conhecer. Então, a gente trabalha isso com alguns exemplos, alguns vídeos. Tem uma didática muito legal, né? Sou suspeita para falar, mas a gente fez um piloto agora e as meninas ficaram muito satisfeitas. É uma turma pequena, é uma turma que não passa de 15 pessoas, para que justamente eu possa ali ser acessível. Eu tenho todo um staff comigo trabalhando, dando suporte. A partir do primeiro dia que essa pessoa fala, estou dentro, fiz a minha inscrição, ela já recebe ali um mapeamento de acompanhamento do avanço dela. Então, eu peço, né, a cada encontro, ela me manda esse mapa para a gente estar avaliando ali. Eu tenho uma plataforma de conteúdo com conteúdos adicionais. Então, eu falo, olha, isso aqui é o que você vai ver hoje. Ninguém enche de conteúdo, porque todo mundo trabalha muito, eu sei disso. E aí? Porque são 4 encontros intensos, a gente vai lá, mapeia a vida da gente. Como acontece esse acompanhamento se a mentorada está executando o aprendizado que foi passado nesse primeiro momento? Legal. Durante os 4 encontros, a gente trabalha, então, esse conhecimento comportamental, a otimização do caixa,
porque ninguém gosta de fazer controle financeiro, controle de caixa, mas a gente não gosta porque a gente não entende o porquê e a gente não vê ganhos. Então, eu tenho um método onde elas começam a ver ganhos e a gente já ali implementa a metodologia de caixa da mulher investidora. As multimilionárias que eu atendo usam a mesma metodologia de quem vai estar ali começando a construção da sua riqueza. E começo a explicar sobre os primeiros investimentos. Inclusive, eu não falo reserva de emergência, eu falo reserva de oportunidade. Bom, reserva de oportunidade. Mas antes da reserva de oportunidade, você falou do dinheiro da poupança. Poupança não é investimento, né? Você concorda? Pois é, poupança não é investimento. E o que eu acho interessante é que é o que mais se faz no Brasil hoje, é a poupança. Mas você tinha falado uma coisa, Lisa, e eu fiquei aqui pensando. Nós trabalhamos muito com medos e crenças limitantes, né? Então, a poupança é o mais fácil. Você vai lá, deixa na poupança, de alguma forma você acha que você está com alguma segurança. E muitas vezes a mulher ela deixa de fazer isso, ser humano, né? No Brasil se investe pouco, o homem também investe pouco. E a mulher investe menos ainda. Mas muitas vezes você deixa de fazer porque você tem o medo de não fazer, ou você tem a crença de que não vai dar certo. E eu acredito que quando você faz esse programa, que é um programa de mentoria, por isso que são 6 meses, tem os 4 primeiros encontros, depois você faz toda uma mentoria de 6 meses, porque precisa haver um resultado. A mulher precisa entender o que ela está recebendo de entregável da Lisa. Quando você faz esse programa, nas primeiras sessões, você sente que as mulheres vêm com esse medo, com essa crença limitante? E quando você fala dessa reserva de oportunidade, o que elas falam para você? É interessante. Existe o medo, existe a crença e existe o procrastinar. É interessante. Gente, quem não se preocupa com dinheiro? Quantas pessoas agem em função de acabar com essa preocupação? Esse é um trabalho que a gente faz muito. Quando elas chegam para iniciar o curso... Só para te cortar, o procrastinar não é o medo da realidade? De olhar para a conta bancária, de olhar para o fluxo de caixa, ou olhar para aquele passivo lá a longo prazo, de repente um apartamento, um carro. Putz, a pessoa não quer se encontrar com aquela realidade que é inevitável, né? Existe esse medo e um fato bem interessante, a gente tem um estudo que mostra que 40% das pessoas que são muito endividadas não abrem mais os boletos de cobrança. Então, você imagina que tipo de vida essa pessoa tem, né, quando ela está ali negando tanto a situação dela que ela não consegue. Mas existe também a negação em relação ao... Eu brinco, eu falo aquela frase que a gente ouviu na infância, né, que dinheiro não aceita desaforo. Não é só o gastar à toa. Se você ganha dinheiro e deixa na poupança, isso é uma negação e você está desaforando seu dinheiro. E eu quero deixar aqui um depoimento, porque isso tem volta. Porque a Lisa já foi essa mulher, eu já fui essa mulher, e eu não sei se a Gi já foi essa mulher. Não, eu já fui essa mulher também, evidentemente. Então, é possível você reverter um comportamento, e mais fácil ainda, porque eu reverti sozinha, a Lisa reverteu sozinha, a Gi deve ter revertido sozinha. Sem dúvida, sem dúvida. E hoje a gente está falando de um programa com ferramentas, com propósito, com uma reserva de oportunidade, que eu estou curiosa para saber o que é isso, entendeu? E que você vai reverter esse processo, né? A Gi falou da negação. Um dos comportamentos originais financeiros que nós temos é o negador. Tá? Nós temos 4 comportamentos, que é o gastador, que eu sei bem como é isso, né? Porque eu falo que eu tinha um talento enorme para ganhar dinheiro, mas o meu talento para gastar dinheiro era muito maior. Então, nós temos o perfil gastador, nós temos o perfil poupador, que é aquela pessoa também que tudo ela segura, ela deixa de viver, não é ideal, não é ideal, não é assim que se constrói riqueza. Nós temos o negador e o monge. O monge é aquela pessoa que é totalmente espiritualizada, acha que o dinheiro não é assunto que tem que se preocupar e nem liga para isso. Mas as pessoas que chegam no nosso programa, né, que vêm até mim, não têm perfil monge. São pessoas que querem, sim, melhorar a sua vida financeira.
Então, quando eu entendo esse meu perfil original, eu começo a saber o que eu tenho que fazer para melhorar. E a grande charada, gente, eu vou dar spoiler, a grande charada está em você saber dividir o seu orçamento. Então, os primeiros encontros desse programa tá em a gente ensinar como que divide um orçamento independente da sua renda. Não importa se você ganha 100 mil por mês, se você ganha 10 mil por mês. Então, isso já uma chave muito grande que a pessoa vira ali na primeira aula. Por que é reserva de oportunidade? Vamos pensar comigo. Gi, você gosta de gastar dinheiro? Eu não sou uma gastadora. Não? Não, eu não sou. Eu costumo dizer que eu tenho 3 coisas que me fazem comprar alguma coisa. A primeira, eu preciso gostar. A segunda, eu preciso pagar com meu dinheiro. E a terceira, se realmente eu vou utilizar. Eu não sou uma gastadora, mas eu entendo que o dinheiro ele precisa fluir, a riqueza precisa fluir. Você já é uma pessoa consciente, maravilhoso. A Sara eu sei que não é, né? Eu sei que ela também não é, mas eu sou gastadora. Meu comportamento original é gastador. E o que acontece? Quando a gente vai para qualquer lugar, gente, as vitrines fazem, né, dar uma piscadinha, aquele restaurante caro, o vinho bom, a viagem, etc. Né? Tá tudo fácil, o cartão, quem tem renda tem um cartão de crédito muito bom, e vamos, depois eu vejo o que dá. Aí você imagina para essa pessoa, você falar assim, olha, você precisa ponderar essa compra agora, porque pode ser que aconteça uma emergência, pode ser que algo ruim tenha problema. Na mente da pessoa gastadora, ela nunca vai deixar de tomar uma decisão agora, porque algo ruim pode acontecer. A atração daquela compra do prazer é muito maior. Então, quando fala reserva de emergência, isso pressupõe desgraça, eu não vou deixar de curtir o meu momento escassez, agora. Né? Pressupõe uma escassez que ninguém quer. Eu não vou deixar agora de usar o meu dinheiro para uma possibilidade de algo muito ruim. Então, não funciona. É por isso que as pessoas, né, têm muita dificuldade, porque está doendo. Poxa, eu trabalho tanto, eu vou ter que dar o meu dinheiro para uma possível emergência. Agora, vamos mudar isso, né? Vamos ressignificar. Não sou especialista em PNL, admiro muito, mas vamos ressignificar. Se eu pensar que esse dinheiro encaixa, quem tem dinheiro tem poder. Isso é fato. Se eu pensar que eu vou ter um dinheiro em caixa e que vai me dar oportunidade de tomar melhores decisões, vai me dar oportunidade de, às vezes, não ser conivente de uma situação no meu trabalho que eu não estou acreditando. Vai me dar oportunidade de não viver uma relação abusiva que talvez eu esteja vivendo. Vai me dar oportunidade de antecipar algum projeto porque eu tenho esse dinheiro em caixa e posso repor ele depois. Muda totalmente. Fica muito mais prazeroso eu incluir no meu orçamento os meus aportes para reserva de oportunidade. Entendeu, Sarinha? Pode ser para comprar um lotezinho da Petrobras? Reserva de oportunidade, é para a melhor oportunidade. Eu gostei disso, Lisa. Não, Sarinha, não. Não é que não pode, né? Vamos explicar, pelo amor de Deus. Tem nada contra. É que o investimento, a carteira de investimento tem uma estratégia, até para a pessoa mais agressiva. Né? E quando você já está extrapolando aquela estratégia, não pode pesar a carteira, precisa ir para outra. É por isso que ela fica brincando aqui comigo. Lisa, e depois dessas 4 semanas? Legal. Essas 4 semanas é o conteúdo que é possível a gente compartilhar ali e dar exemplos, né? Então, elas vão construindo alguns dados, já aprendendo sobre os investimentos básicos, sobre corretoras, bancos, o que é banco de varejo, banco comercial. Depois disso, a gente tem 2 reuniões individuais comigo, por isso que a turma não é tão grande, porque eu preciso fazer essa reunião individual com ela, onde eu vou avaliar o que ela construiu nas 4 semanas, e aí sim a gente vai fazer o momento mágico, que é a construção do planejamento de vida financeira até os 90 anos. Tá. Então, a gente tem uma expectativa de vida até os 90 anos, o patrimônio que ela precisa construir, quando ela vai decidir parar de trabalhar ou trabalhar por hobby, o que ela precisa ter em dinheiro para pingar na conta dela por muito tempo. Então, vamos supor que essa mulher fala, eu quero trabalhar até os meus 55 anos. Então, a gente está falando aqui que 35 anos ela tem que ter de dinheiro que não vem do trabalho dela. Quanto que ela precisa construir? As pessoas não param para se perguntar isso. E é por isso que ser milionária é básico, porque ter 35 anos de dinheiro pingando na conta, e aqui não importa, mesmo que você ganhe o teto máximo do INSS, está muito longe de ser ideal. Ninguém vai sobreviver. Não paga o plano de saúde, Não quase. paga
plano de saúde e medicamento já levou o seu dinheiro. E é uma fase que a gente ainda está muito ativa, a gente quer viajar, a gente quer frequentar bons lugares, bons hotéis, bons restaurantes. E muita gente vive uma agonia financeira por muitos anos na vida. Então, por isso que a gente tem que conhecer o valor e aí eu vou construir sozinha. E ali eu faço qualquer ajuste fino da fase anterior, né? Construo sozinha com a aluna, faço ajuste fino de qualquer coisa que tenha acontecido anteriormente. E, em paralelo, elas já começam a participar do ecossistema das investidoras, que é a reunião que você também participa. Então, são 6 meses onde, quinzenalmente, a gente traz convidados para falar sobre temas financeiros. Eu coloco análise de carteiras, às vezes, durante uma reunião, quando muda. Mas é só falar sobre temas, esses temas têm oportunidades também de investimento? Tem. A gente trouxe 2 especialistas. Lógico que eu sempre faço crivo, ali eu estou... uma coisa muito importante, né, que a gente não colocou, eu não vendo produto, eu não trabalho para nenhuma empresa, eu trabalho de forma totalmente independente, então eu faço o papel do advogado do diabo em prol das mentoradas. Não, Lise, e foi exatamente isso que me encantou no teu programa, porque você não vende o produto financeiro, você ensina a mulher a definir qual é o melhor produto financeiro para ela naquele momento. Exatamente. Que essa é a nossa dificuldade, né? Por isso que a gente vai para a poupança. Eu não sei definir qual é o melhor produto financeiro e onde eu vou buscar isso no mercado. Quando tem alguém como a Lisa que faz essa jornada para você e te ensina a tomar essa decisão, porque é uma tomada de decisão, isso fica muito mais fácil. E tem uma coisa importante aí, que talvez as pessoas não tenham consciência, é que o gerente do seu banco, por mais legal que ele seja, o assessor da sua corretora, também por mais legal que ele seja e competentes que eles têm metas mensais. Exatamente. Eles são remunerados, comissionados pelas metas deles. Então, por mais que ele vá defender o seu interesse, o dele vem primeiro. Entre 2 oportunidades, aquele atingiria a meta e o comissionamento dele naquele mês, é para onde ele vai direcionar o dinheiro. É isso. E talvez a gente tenha um caminho melhor para esse dinheiro, que a Lisa vai estar olhando para a gente e que o gerente do banco ou o assessor da corretora não indicariam naquele momento. Isso é uma prática muito comum, gente, nos Estados Unidos, Canadá, né? Esse selo de qualidade que eu tenho da profissão, né, que é o CFP, ele é um selo originado nos Estados Unidos, porque lá a pessoa começa a jornada profissional, ela já busca um assessor independente, para que mostre o planejamento de vida e ensine essa pessoa a ir no supermercado financeiro. Aqui, as pessoas vão no supermercado financeiro para ser orientada pelo dono. Pode ser que o supermercado te dê um bom produto, mas mesmo que você coma a carne como um produto excelente, não quer dizer que a carne vai ser excelente sempre. E qual a dosagem que isso tem que ser para a vida que você quer, né? E os assessores gerentes de banco, eu trabalho em parceria com eles, são profissionais incríveis, eles ficam sabendo de toda novidade, eu trago eles para essas reuniões que a gente faz durante os 6 meses de programa. Mas tem uma coisa muito importante, e isso eu falo abertamente, eles sabem disso. Os bons profissionais qualificados, eles atendem conta acima de 300 mil, na verdade, acima de 1 milhão. Quando a pessoa não tem nem 300 mil investido, provavelmente aquele profissional tem um volume de atendimento tão grande, e a gente está falando aí de mais de 1.000 pessoas, ele não consegue dar um atendimento, claro, e quanto mais entender a vida dela. Por isso, Gi, que nesses encontros quinzenais, eu faço análise de carteira, sem falar nome de ninguém, claro, né? Mas eu faço sim, mostro ali, porque às vezes você mostra para uma e outra pessoa fala, putz, eu tenho essa dificuldade e agora eu entendi. E não é incomum, gente, nós vemos mulheres altamente capacitadas, qualificadas, excelentes profissionais, excelentes empresárias, que não entendem da questão financeira. Claro, é óbvio, Lisa. Nem todo mundo... Aliás, ninguém conhece tudo. Você pode ter alguém que é bom em tudo, mas você não tem alguém que é ótimo em tudo. Então, quando você precisa você precisa tomar uma decisão, você tem que buscar um especialista, seja na área médica, seja um advogado, ou seja na área financeira. E na área financeira, especialista é você. Então, evidentemente, as mulheres, elas constroem carreira. Nós convivemos com mulheres, vocês são mulheres que construíram carreira, mas necessariamente elas não têm que saber investir o dinheiro delas, não. Elas sabem ganhar dinheiro. Exatamente. Agora, investir é uma outra coisa, gente. E a jornada é longa, né? Porque eu sempre falo para as pessoas que
Quantas vezes a gente já não ouviu falar da história da criança que juntou moedinha e comprou um Fusca, né? Então, quanto mais cedo a gente começar a economizar, melhor vai ser a nossa aposentadoria e maior a capacidade que a gente vai ter de acúmulo. E a gente pode até comprar uma Mercedes. Só que depois que a gente compra a Mercedes, a gente tem que fazer a manutenção da Mercedes, a gente tem que ver o seguro da Mercedes, a gente tem que ver se um dia a gente vai trocar essa Mercedes. Então, esse processo precisa de um acompanhamento contínuo. Ele é infinito e ele é espiral. Quanto mais você alcança, maiores são as oportunidades e a diversidade que você pode seguir. Então, Sarinha, fechando para, né, como que funciona todo o programa, então são esses 4 encontros em grupo, 2 individuais comigo, onde eu vou construir o planejamento de aposentadoria, avaliar a proteção patrimonial. De cada 10 clientes que eu atendo, 9,5 estão com seguro contratado de forma errada. Muita gente pensa em ter seguro de vida e não tem o seguro em vida. Eu tive o prazer de gerar um ganho para uma das minhas mentoradas no valor de um apartamento. A gente ajustou o seguro dela, ajustou a previdência dela, e ela teve um ganho de R$420 mil, né? Eu não posso citar nomes, mas imagina só, por causa de uma consulta, né, de um trabalho de mentoria que ela teve ali olhando, né, a gente fez uma análise de 6 meses, eu chamei profissionais especialistas em previdência e seguro, a gente trocou algumas coisas, 420 mil no patrimônio dessa cliente. Então, vamos lá. Agora eu tenho algumas perguntas básicas. Quando vai acontecer esse curso? A nossa próxima turma está, né, mapeada para agosto, que é uma turma que a gente está dando preferência para as participantes do Grupo Mulheres Fazendo Negócios, porque, de novo, foi inspirado, né, nessas mulheres, nessa demanda e na capacidade que elas têm. De pré-requisito que a gente pede é que essa mulher tenha uma renda de pelo menos R$10 mil, porque a meta, o meu desafio e compromisso com elas é que elas invistam no mínimo R$1.000 todo mês. Porque R$1.000 todo mês é suficiente para a gente construir, né, ao longo do tempo, o primeiro milhão, para quem ainda não tem, e quem já investe vai aumentar os seus investimentos. Isso é compromisso dado, né, no programa, e a gente começa, então, em agosto. Tá. E quem assistiu esse nosso vídeo, essa nossa conversa e se interessou? Essas pessoas poderiam participar? Vamos fazer uma condição especial para elas? Eu acho que a gente pode pensar nisso. Evidentemente que depois desse bate-papo, muitas mulheres terão, no mínimo, interesse em conhecer, Lisa. Sim. Então, eu acho que vale super a pena. Sim, vamos sim. Bom, ele tem um preço especial para as mulheres fazendo negócios, né? Esse programa ele tem um bom desconto, 25% de desconto para as mulheres que participam do Mulheres Fazendo Negócios. E acho que a gente pode estender para quem ficou com a gente até agora nesse programa. Faz parte do meu propósito que mais mulheres sejam investidoras e que elas construam sua riqueza. Então, eu vou fazer um código, né? Vamos lá. Meu Instagram, gente, é Lisa Dossi Oficial, né? Vai estar na tela aí para vocês. E vocês me chamem no Instagram com o código #MFNFinanças. Pode escrever lá, oi, eu assisti o vídeo, eu quero a condição especial, quero receber essa oferta. #MFNFinanças, a gente passa e estende, vai ser um prazer ter aí as pessoas que acompanham o Orbe, né, as mulheres que acompanham o Orbe entre a gente. Muito bem. Eu queria agradecer a presença da Gislaine, queria agradecer a presença da Gi, parabenizá-las por essa iniciativa, porque a gente quer cada vez mais mulheres empoderadas. Eu sempre falo para a Lisa que eu não estou preocupada na vida com aquilo que o dinheiro não compra. Eu estou preocupada com o que o dinheiro compra, que é a minha liberdade, o meu direito de escolha, o meu direito de me posicionar. E que outras mulheres também possam ter essa oportunidade na vida. E agradecer a você que ficou com a gente aqui até agora. Não se esqueçam de mandar uma mensagem para a Lisa e se integrarem nesse programa, porque vale muito a pena.